queridos, vamos então passar ao momento da mensagem e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no salmo mais conhecido, um dos mais conhecidos de todos, que é o Salmo 23. Vamos falar hoje sobre o Salmo 23. Eu não tinha nem aberto a Bíblia e quando pensei sobre a mensagem que eu pregaria hoje, me veio à mente muito forte o Salmo 23, Salmo 23. Eu tentava pensar em outra coisa e vinha Salmo 23. Então, eu fui pelo Salmo 23 e foi bênção para a minha vida. Tenho certeza que será para a vida de vocês. E diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Glória a Deus. Esse salmo é muito conhecido, né, de todos nós, e ele é uma bênção. Como ele nos traz paz, né, nos traz alívio de saber do cuidado de Deus, do amparo divino. E ele traz aqui duas figuras. Mas ele traz a figura do pastor de ovelhas, que está nos versículos 1 ao 4, e traz também a figura do bom hospedeiro, né, que está nos versículos 5 ao 6. Ambas figuras falam do cuidado e da provisão divinas, mas hoje eu gostaria de me ater ao exemplo, a figura do bom pastor. Ok? E, antes de tudo, é interessante a gente observar que Davi, que é o escritor desse salmo, ele pôde estabelecer essa relação entre o pastor de ovelhas e o Senhor a partir da sua vida, porque ele foi um pastor de ovelhas. Ele sabia o que era pastorear. Ele sabia o que estava envolvido no cuidado àqueles animais que tanto dependiam do seu guia, né, que era o pastor. Então, da mesma maneira, nós hoje também podemos olhar para a nossa vida e observar através de realidades muito próximas o cuidado de Deus. Você pode olhar para a sua responsabilidade como pai e imaginar que Deus é um pai perfeito. Você pode olhar para a sua função como líder e imaginar, ou como empregado, imaginar Deus como um líder perfeito. Nós temos referências muito incompletas nessa vida, de várias maneiras incompletas. Mas quando olhamos para Deus, nós vemos Deus como um líder excelente, como um pastor excelente, como um pai excelente, como um médico excelente, né, um psicólogo excelente. Nós temos em Deus essa referência máxima de tudo que nós podemos desejar. Né? Precisamos praticar isso. Tudo de bom que pode existir tem um autor. Todo dom perfeito vem de Deus. Então, se nós vemos algo sendo bem feito, ou então até se vemos algo sendo mal feito, mas nós estabelecemos esse julgamento a partir de um referencial máximo. E esse referencial máximo, esse ideal máximo, mais do que um arquétipo, né, criado pelas culturas, nós queremos que é Deus. Ele é o ideal de pai, ele é o ideal de mestre, ele é o ideal de líder, é o ideal de servo, é o ideal de irmão, e por aí vai. Né? Nós podemos ter referenciais culturais diferentes, mas se considerarmos o máximo de bondade, o máximo de justiça, o máximo de amor que podemos encontrar em uma só figura, nós certamente podemos encontrar em Deus todas essas coisas. E a experiência vai nos mostrar que Deus não é apenas um arquétipo criado pelos homens, não é apenas um modelo, né, de perfeição criado pelos homens, mas é alguém real.
Então, se Deus até hoje para você foi apenas um modelo, apenas uma criação de alguém perfeito, que você experimentá-lo como um ser real, como uma pessoa que se relaciona, que fala, que ouve, que interage, que faz, e de forma muito nítida, muito clara em nossas vidas. Isso é maravilhoso. Davi experimentava desse relacionamento com Deus e por isso ele pôde ver que Deus, assim como ele era um pastor de ovelhas, Deus era um pastor, mas um pastor perfeito, um pastor que cuidava nas pequenas coisas, um pastor que protegia, um pastor que amava, que guiava e por aí vai. Então vamos analisar então essa figura do pastor de ovelhas. Eu vou então dar uma resumida. Eu vou, então, assim, dar um spoiler para vocês de tudo que eu vou falar e depois a gente vai ponto a ponto. O bom pastor, ele dá alimento, ele cuida da saúde das ovelhas, ele provê direção, ele protege e ele dá amor. Ok? Anotou aí? O bom pastor, ele dá alimento, ele dá saúde, ele cuida da saúde, ele provê direção, ele protege e ele dá amor. Então vamos lá. Em tudo isso dá amor, né? Mas vamos deixar para falar no final. Então o bom pastor ele dá alimento. Diz aqui na passagem que ele nos leva a pastos verdejantes, em verdes pastos. Ou seja, ele sabe exatamente o que nós precisamos e ele provê para as nossas vidas tudo aquilo de que nós necessitamos. Ele nos leva onde há mantimento, onde há também repouso para que possamos nos alimentar. Ele nos leva a águas tranquilas, onde podemos saciar a nossa sede, não só física, como existencial. Então, seja qual for a sua necessidade, se for uma necessidade material, se for uma necessidade emocional, se for uma necessidade existencial, o Senhor é esse bom pastor que provê todas as suas necessidades. Primeiro, porque ele conhece as suas necessidades. E segundo, porque ele sabe como ele vai te satisfazer. Ele sabe como ele vai prover à sua vida aquilo que você necessita. As ovelhas não sabem por si só o caminho até os pastos verdes. Elas não sabem onde buscar águas tranquilas, onde possam beber, onde possam repousar. Mas o bom pastor sabe, e ele nos leva a esses lugares, que possamos confiar toda a nossa vida, entregar para Deus nossas necessidades e confiar em seus cuidados. Ele não nos deixa morrer de fome, de sede, mas fornece tudo de que nós precisamos. E de que você precisa hoje? Qual é a sua necessidade maior no dia de hoje? Pelo que a sua alma clama? É necessidade material? Você está passando por problemas financeiros, problemas de dificuldade, problemas de provisão, de subsistência pessoal? Então Deus vai prover isso na sua vida. Ele vai prover o pão seu de cada dia. Mas se sua necessidade for outra, creia que ele também está atento às suas necessidades mais íntimas, aquelas que você nem compartilha com outros. E ele vai prover para a sua vida tudo de que você precisa. Confie nos cuidados desse bom pastor. Então, esse é o primeiro ponto. O bom pastor dá alimento. Segundo lugar, o bom pastor cuida da saúde. Porque, vez por outra, a ovelha ela adoece, seja pela ação de parasitas, a ovelha mesmo, ela pode sofrer ali o ataque de parasitas, de pragas, ou seja por um acidente no percurso. Mas seja como for, o bom pastor ele está ali atento para poder ministrar um remédio, para poder cuidar, para poder limpar a ferida, poder tratar daquela ferida, tratar daquela ovelha como ela necessita. Então, Deus tem para cada um de nós um cuidado específico. É diferente. O que uma ovelha precisa é diferente do que outra precisa. Então, Deus sabe exatamente aquilo de que você necessita. E Ele vai prover na sua vida aquilo que você necessita. Que você confie, que Ele cuida de você fisicamente,
emocionalmente, psiquicamente, em todas as áreas da sua vida. Ele cuida de você. Como é bom a gente confiar em Deus, né? A gente saber que Ele cuida de nós nas pequenas coisas. Em dias de frio, em dias de chuva, Ele nos leva para um lugar seguro, um lugar de abrigo. Em dias de calor, Ele nos tosquiará, Ele nos dará mais água, Ele nos proverá refrigério. Ou seja num dia ou no outro dia, de um jeito ou de outro jeito, o Senhor sempre sabe o que nós precisamos em cada situação. O bom pastor cuida de nós, Ele cuida da nossa saúde inteira. Amém. Em terceiro lugar, o bom pastor provê direção. Direção. As ovelhas, elas não enxergam muito bem, né? Elas têm uma dificuldade de enxergar muito além de si mesmas, né? Elas enxergam poucos metros próximo delas. Então, o pastor, com o seu bordão, né, com a vara que ele carrega, e ele faz barulho, né, para que elas possam ouvir e possam segui-lo. E também, através da sua voz, que elas reconhecem, ele vai falando, ele vai direcionando para onde as ovelhas têm que ir. Então, o bom pastor, ele oferece direção. Se não fosse pela voz desse bom pastor, se não fosse pelo seu bordão, pela sua vara, as ovelhas certamente se perderiam. Mas porque ele fornece direção, elas podem caminhar seguras. Aleluia! Eu tenho certeza que se não fosse a voz de Deus, se não fosse o cuidado de Deus, mesmo quando ele não fala, mas a gente é guiado pelo som do seu bordão, eu certamente me perderia. Mas eu sei que ele tem me guiado, às vezes falando, às vezes através de sinais, através das circunstâncias, mas ele tem conduzido a minha vida. Eu tenho certeza que Deus também faz isso na sua vida. Mesmo que você entenda ou não a maneira como ele está fazendo, mas ele está conduzindo a sua vida com sabedoria, com amor, com cuidado nas pequenas coisas. Ele sabe a maneira de você reconhecê-lo e ele fala de maneira que nós possamos reconhecer. Cada ovelha tem a sua percepção únicas e ele sabe a maneira como ele faz para poder conduzir todas, porque é interesse dele que todas possam estar próximas e nenhuma delas se perca, né? Jesus já disse isso, né? Deus não quer que nenhuma ovelha se perca, então ele faz de uma maneira que todas possam acompanhá-lo. E que bom sabermos que ele provê para nós direção segura, que ele conduz as nossas vidas com graça e sabedoria. Talvez você esteja buscando em Deus direção para alguma decisão, para alguma área da sua vida, ou você esteja se sentindo perdido por algumas coisas que te frustraram, mas que você possa confiar em Deus, que você possa confiar a Deus os seus caminhos, sabendo que Ele tem sabedoria, Ele é um Deus bom e Ele sabe exatamente o que você necessita. Ele nos provê todas as coisas. Glória a Deus por isso. Em quarto lugar, o bom pastor, ele protege. As ovelhas, elas não sabem se defender sozinhas. Elas são animais muito frágeis, muito sensíveis. Então, se chega um predador, se chega um lobo, se chega um outro animal feroz, elas geralmente paralisam e são facilmente devoradas pelos seus predadores. A não ser que tenha ali o pastor próximo para espantar, para afugentar todo mal, todo inimigo que se apresenta, né? E Deus é esse pastor presente, é esse bom pastor que está próximo de nós. Ele não deixa que nós sejamos consumidos pelo inimigo, que sejamos derrotados, mas ele está ali pronto para agir na hora em que nós necessitamos de mais ajuda. Na hora que estamos em maior perigo, o bom pastor aparece. Pode ser que no meio da multidão das ovelhas, no meio daquelas situações, nós estamos sozinhos. Talvez você se sinta sozinho
em muitas fases da sua vida, mas que você possa crer que o bom pastor está de olho em você e nenhum inimigo irá se aproximar, se aproveitar ou te destruir, porque o bom pastor te protegerá. Ele, com seu próprio cajado, ele irá afugentar todo mal, todo inimigo, e irá guardá-lo em segurança. Glória a Deus por isso. E ele protege não só dos inimigos, não só do lobo, dos animais ferozes, como ele também nos livra das ciladas do próprio caminho, porque há ciladas no caminho, há pedras, há buracos, e as ovelhas também podem se acidentar nessas situações, mas o pastor também livra elas nessas situações. O seu cajado, ele possui uma ponta envergada. Vocês já devem ter visto essa figura. E essa ponta envergada serve para que ele puxe a ovelha de volta para si. Então, toda vez que ele vê a ovelha indo por um caminho perigoso, se distanciando, ou então prestes a cair num buraco, ele vai lá e puxa ela pelo seu cajado e a livra daquele perigo. Glória a Deus por isso. Nós temos um Deus que é como esse pastor. Assim como Davi experimentou na sua vida que o Senhor é o seu bom pastor e nada lhe faltaria, nada lhe faltará, nós também podemos experimentar que Deus é o nosso bom pastor e nada há de nos faltar, seja alimento, seja saúde, seja direção, seja proteção. Ele está conosco em todo instante, fornecendo aquilo que nós necessitamos. Ele refrigera a nossa alma. Quantos de nós precisamos ter as nossas almas refrigeradas, tranquilizadas, amenizadas de tanta dor, tanto sofrimento, tantas lutas, né? Tantas apreensões que a vida nos faz ter, mas ele refrigera a nossa alma, ele provê alento, alívio, ele nos dá uma segurança que nada nesse mundo pode nos dar, né? Nem o governo, nem um emprego, nem pessoas próximas podem nos dar essa segurança, mas em Deus nós temos alegria, temos segurança, temos paz, né, que excede qualquer entendimento. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que essa semana, nós temos ainda mais um ponto, mas que essa semana você possa lembrar pelo menos desse versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ao você lembrar desse nada me faltará, você possa ter em mente que não vai faltar alimento, não vai faltar proteção, não vai faltar saúde, não vai faltar, direção, que ele vai prover todas as suas necessidades. E por fim, o bom pastor, ele dá amor. E amor é amor mesmo. É amor, é afeto, é carinho. Né? Nós temos essa necessidade de afeto, de nos sentir amados, de nos sentir acolhidos. E Deus, ele tem para você esse amor, esse carinho, né? Esse cuidado pessoal, íntimo. Talvez você não se sinta tão compreendido ou compreendida dentro da sua casa ou por pessoas próximas a você. Talvez você se sinta só na caminhada, mas que você possa olhar para o Senhor, olhar para o seu bom pastor e saber que ele te conhece e ele te ama. Um pastor de verdade conhece cada uma das suas ovelhas. Sabe cada uma. Tanto que se uma se perder, ele vai lá e busca ela, deixa as outras e busca, porque ele se importa. Ele se importa especialmente com cada uma. Nessa relação de pastoreado, acontece o fenômeno da identificação, né, entre a ovelha e o seu pastor, entre o pastor e sua ovelha. Então Deus se identifica conosco, tanto que ele se fez homem e viveu nossa experiência para nos resgatar para si. Ele se identificou com a nossa humanidade, ele se identifica com as nossas dores, ele se identifica com as nossas lutas, e não só de maneira ampla, mas ele se identifica de maneira específica com você. Ele sabe quem você é. Ele conhece a Madalena, ele conhece a Lauren, ele conhece, a Rosa, ele conhece o Lenilson, ele conhece cada um que está aqui assistindo essa live. E ele te ama de maneira única e especial.
Ele veio resgatar um povo, ele veio nos fazer família, mas ele não nos conhece individualmente e nos ama individualmente. Quando ele nos chamou desde a eternidade, ele nos chamou pelo nome. Ele sabia quem nós éramos e ele nos amou. E ele se afeiçoou a nós. E hoje ele também se afeiçoa de nós. E ele provê para nós especificamente o que nós necessitamos. Cada ovelha tem uma necessidade específica, mas o bom pastor conhece essas necessidades e ele te faz se sentir segura. Existe um vínculo profundo entre nós e esse bom pastor. E eu desejo que você possa experimentar desse cuidado, desse amor, desse afeto maravilhosos de Deus e as suas ovelhas de Deus por você. Um bom pastor, ele conhece cada ovelha, ele ama cada ovelha, ele sabe do que cada uma precisa, ele se alegra com cada uma. Eu tenho certeza do amor de Deus e essa é a razão que me dá, que me ajuda a viver, que me ajuda a encarar os desafios, apesar de mim, apesar das limitações que eu mesmo me coloco, apesar das limitações da vida, dos problemas da vida, da lide difícil, mas eu sei que o bom pastor está me guiando, né? E quantas vezes eu já falei para vocês de experiências que eu tive com Deus, onde Deus pôde deixar bem claro para mim que Ele cuidava de mim, sabe? Deus falou comigo de todas as maneiras. E a palavra de Deus diz que Ele cuida de nós. Então, que você possa confiar nesse amor, nesse cuidado, nessa provisão do Senhor. Jesus disse que Ele é o bom pastor e que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Isso está em João 10:11. E Jesus fez isso por nós. Ele deu a sua vida por nós, para nos salvar, para nos tornar seu, para nos amar de forma pessoal. Ele deu a sua vida por nós para poder nos chamar de seus. Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ele ressuscitou e Ele continua hoje cuidando de cada um de nós como verdadeiro bom pastor. Aleluia. Que a cada dia você possa experimentar dessa relação de amor e de cuidado que só Deus nos dá, nos faz viver de forma intensa, verdadeira.